Olá, eu sou Adriana Daidoni, consultora em comportamento social e imagem. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá pessoal, vamos começar mais um Virando o Jogo com Luciana Casac e a nossa entrevistada de hoje, Andréia Coletti. Tudo bem, Andréia, feliz que você veio aqui, viu? Obrigada. Fiquei feliz por ter aceitado o meu convite. Obrigada. Vou falar um pouquinho da Andréia para vocês. Advogada da área de família, consultora jurídica com atendimento personalizado. O que eu posso dizer dela, que eu conheci? Mulher forte, decidida, que correu atrás dos seus sonhos. Agora, Andréia, conta pra gente um pouco de você, a sua história, a sua carreira. Tenho 20 anos de formada, então há 20 anos eu advogo, né? E sempre trabalhei de uma forma mais individual. Casei há 10, 11 anos atrás, tive uma filha e quando foi no final de 2017, eu tive um quadro de depressão grave, severa e entrei em esgotamento físico-emocional. E eu adoeci achando que assim, a vida não tinha mais o menor sentido, né? A minha profissão não tinha mais sentido, ser mãe não tinha sentido. E em alguns meses de tratamento, de muita reflexão, falei, não, eu sempre gostei do que eu fazia, eu preciso virar o jogo, né? Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Sim. Então, eu decidi pelo divórcio, né? Me divorciei, e a partir daí falei, eu vou fazer a minha advocacia do jeito que eu sempre quis, vou me jogar, vou me arriscar. Tive muitas pessoas que me apoiaram, né? Meu pai e minha irmã são essenciais, né, nesse momento. Então, eu optei por comprar uma sala, montar o escritório do meu jeito, né? Então, é um escritório pequenininho, fiz um mini estúdio, né, como se fosse uma sala de visitas, para receber as pessoas de uma forma mais, até por conta da área, né, direito de família, as pessoas procuram mais um acolhimento, uma outra forma de aconselhamento que não só jurídica, né? Sim. Então, eu procurei fazer um ambiente bastante aconchegante, bastante acolhedor. E faz um ano, mais ou menos, que eu estou nessa nova fase da profissão. Considero como uma virada de jogo, por ser... Agora, eu estou fazendo exatamente da forma como eu sempre quis, né? Então, atendo muitos homens, mas atendo a maioria mulheres, né? As mulheres vão se unindo, querem sempre uma advogada mulher para aconselhar. Então, fui criando laços dessa forma e estou muito satisfeita com essa virada, estou muito feliz, estou num momento muito feliz da minha vida. Olha que bacana. Então, para vocês verem aqui a história da Andréia, acho que depressão é uma palavra tão comum hoje em dia, né? Acho que a maioria, não sei quanta porcentagem da população tem, mas é uma grande parte. E as pessoas acabam ficando ruins. Ou ela podia se entregar, né? Se entregar à depressão, adoecer, ou ela deu a virada de jogo, foi que ela buscou atrás. Então, foi atrás dos sonhos dela, acabou se divorciando, enfim, por N motivos que não vem ao caso aqui. Mas hoje está feliz, tem uma filha de 4 anos e meio, não é isso que você me falou? E correu atrás dos sonhos dela. Então, é isso que a gente tem que fazer. E me fala, Déia, você deve ter sofrido muito, né? Obviamente, acho que a depressão é uma coisa muito ruim, né? Eu já tive depressão, eu sei que... Foi muito difícil, eu nunca imaginei que pudesse... A gente pensa que é uma tristeza e não é, né? Sim. É uma falta de sentido da vida mesmo, Sim. né? Então, foi muito difícil mesmo, foi um momento muito complicado. O esgotamento físico junto foi uma coisa... Porque, acho que é o pior de todos também, porque você né? não consegue nem estar em pé de verdade, né? Sim. Ficar sem comer, tudo isso que eu não imaginava. Eu sempre gordinha, ansiosa, né? Descontava na comida, de repente eu fiquei sem comer. Ficou sem comer. Perdi 20 quilos, Nossa, né? Mas também acho que nada que a gente passa na vida é por acaso, né? Essa depressão, hoje eu consigo olhar para ela até agradecida. Com os porque bons olhos. foi um momento que... eu tive essa oportunidade, né? Eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou me entregar, como você falou, ou então vamos lá, vamos viver intensamente o que a vida tem para te dar. Então, dentro de todas as limitações e melhorando, bastante terapia e tal, hoje eu consigo estar muito realizada e feliz mesmo, como mãe, como mulher e como profissional, né? Que é o que acho que faltava um pouco naquela época para mim.
Sim, e hoje você conquistou o que você queria, né? Conquistei, estou muito feliz mesmo com o que eu conquistei. Então, gente, fica a dica para vocês, não desanimem, não desanimem. Se ficar mal, vai buscar ajuda, terapia, para você correr atrás dos seus sonhos e seja feliz, é o principal, tá? E agora outra coisa, eu quero que você me fale um pouquinho sobre relacionamento abusivo. O que seria? Isso, eu tenho visto isso muito no escritório. Parece até que virou um pouco de moda, as pessoas vêm falando, e isso precisa ser muito esclarecido, porque o relacionamento abusivo é uma violência, mas ela não precisa ser física. Sim. Né? Então, muitas vezes é uma violência financeira, onde, na maioria das vezes, é o homem. Não adianta a gente, por mais que as mulheres tenham tomado o lugar delas e tudo Sim. mais, dentro de casa as coisas ainda ficam desniveladas, né? Então, o homem é que controla o dinheiro da família e faz como quer, então diz para a mulher, se você quiser ir embora, você não vai ter como se sustentar, eu vou levar os filhos comigo, porque você não vai ter como cuidar dos filhos. A gente tem a violência emocional, psicológica, né, com vários tipos de chantagens, depreciação da mulher, deixá-la com autoestima muito baixa. E chegamos na física também. Sim. Então, a patrimonial, onde o homem também consegue concentrar todos os bens da família em nome dele ou de uma empresa dele, e isso amarra, né? Acaba amarrando a mulher muitas vezes, porque a gente tem muitos mitos. Sim. Né? E eu tenho procurado desvendar bastante esses mitos, porque não existe uma mãe ficar sem poder ver os filhos, né? As causas têm que serem gravíssimas, são coisas extremas, né? Então, vamos lá, não existe uma mãe ficar sem filho, não existe uma mãe ficar sem pensão para os filhos, não existe a mulher ter comprado um imóvel junto com o marido durante um casamento, dentro de um regime de bens comum, que é a comunhão parcial, e ficar sem o bem, né? Claro, cada caso é um caso. Sim. Eu sempre digo, eu preciso me separar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você procura um advogado para ter a orientação jurídica de tudo que você precisa para você saber onde você vai pisar. E o segundo passo, você procura um apoio psicológico para ter essa força. Importantíssimo também. Porque é um momento muito difícil. Muito delicado. Muito delicado, mas a vida... depois a vida segue, segue. E existe vida depois do divórcio, né? Certeza. Então, acho que essa minha experiência pessoal em relação até o divórcio traz muita coisa nesse atendimento da maioria do meu público, que é mulher, né? Você consegue ter um pouco mais de empatia, você consegue entender, você só se colocar num lugar não é suficiente, você entende porque você vive aquilo, né? Então, essa questão voltando, né, na questão dos relacionamentos abusivos, isso é uma coisa que eu tenho visto muito no escritório. E às vezes você até desperta para a pessoa e fala assim, você está percebendo que tem um desnível aí, né? Alguém está querendo tomar o controle disso. Porque tem gente que não percebe que está sendo tomada, né? Porque o dia a dia, a rotina do dia a dia, você não percebe o quanto sugado você está sendo. E a gente tem uma questão cultural também, né, Luciana, ainda um pouco. Não adianta a gente falar que não tem um pouco de machismo na sociedade. As mulheres também são machistas. As mulheres são machistas. Então, tem toda essa questão cultural que eu acho que traz isso para dentro de casa também. Então, eu acho que é muito, muito importante essa percepção, né? A gente tem que ter as rédeas da nossa vida, né? Uma relação nunca pode ser desigual. Não pode. Não pode um controlar o outro, um ter mais poder sobre o outro. Tem que ter respeito, né, Andréia? Tem que ter respeito e parceria, né? Porque casamento é parceria, é respeito. Um tem que ceder, o outro tem que ceder também. Sempre, obviamente, sempre tem, né, um lado que cede mais. Sempre. Isso é normal, não tem como. Mas um tem que ceder, o outro também. Senão a coisa não anda. Não anda, não vai. Desanda. Aí acaba chegando no divórcio. E não faz sentido. Não faz sentido. E muitas vezes, com filhos já e tudo mais, o divórcio é mais difícil. É muito mais difícil. Para os pais, né, para o ex-casal, assim como também para os filhos, para os filhos, né? Então, acho que a gente precisa... Antes de qualquer divórcio, a pessoa tem que, né, o casal tem que conversar muito, se entender, botar os pingos nos is. Buscar os ajustes ali para que a coisa possa fluir, né? Exatamente. E que se houver um divórcio, que seja uma coisa mais tranquila. Para preservar o emocional de todos, né? Não só das principal, crianças. Exatamente, tanto do casal quanto dos filhos, né? Exatamente. E agora, já que você entrou nesse assunto também, como é que seria a guarda compartilhada? Que eu acho que é um assunto bem bacana da gente se falar aqui. A gente hoje fala em guarda compartilhada como o compartilhamento das decisões em relação aos filhos. Tá. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles têm o mesmo poder sobre as decisões em relação aos filhos. Sim. Antes, a guarda unilateral, só um exercia essas decisões. Então, mudar de escola, uma viagem com a escola, decisões importantes, cirurgia, tratamento médico, tudo mais. Quem detinha a guarda era quem tomava essas maiores decisões. Nem sempre
não precisava consultar o outro e na maioria das vezes não se consultava. Mas sempre né? era mais a mãe, não é? Porque hoje em Exatamente. dia que virou guarda compartilhada, né? Que antigamente fica Era com os sempre filhos com a unilateral com mãe. era raríssimo ficar com o pai. Raríssimo. Então, hoje veio a guarda compartilhada, né? Eu acho que é até uma necessidade da sociedade Sim. moderna, dos pais quererem participar Sim. mais da vida dos filhos. Que é muito importante. Extremamente importante. Então veio a guarda compartilhada, que é isso, que são as decisões compartilhadas. Os dois têm o mesmo Tá. poder, a mesma influência sobre essas decisões. E não significa que as residências sejam alternadas, tá? Tá. A guarda compartilhada, ela pode ter uma residência fixa, então ela pode ser compartilhada e a criança morar ou com o pai ou com a mãe, né? Eu tenho uma experiência pessoal, a minha Sim. filha mora um pouco com o pai e um pouco comigo. Nós fazemos um revezamento durante a semana e isso tem funcionado muito pra gente, porque eu também digo isso, dentro de cada família vai ter o ideal. Não Sim. adianta ninguém Não de é fora... regra esse, né? Não tem a regra. Não adianta tem ninguém como. de fora vir te dizer como tem que ser, né? Então, por isso que eu busco também sempre uma conciliação para o casal e tudo mais, porque vai deixar um terceiro, que é o juiz, decidir como que a sua família vai viver, Muito ruim. qual vai ser a rotina da sua família, né? Então, Cabe ao casal cabe ao decidir casal, isso, né? exatamente. E eu tenho essa experiência que minha filha mora um pouco comigo, um pouco com o pai durante a semana, e isso tem sido muito saudável para todos nós. Né? Sim. O pai dela bastante participativo na vida dela, eu acho extremamente Muito importante importante. isso. Né? Ela tem as figuras ali, paterna e materna, muito ativas e Sim. presentes na vida dela. Então, eu acho que funciona na minha família. Né? Mas eu acho que é sempre importante a gente esclarecer. A guarda compartilhada... Cada caso é um caso. E a guarda compartilhada não significa que vai morar só com os dois. Né? Ela não tem E hoje em esse dia virou, significado. não posso dizer moda, né? Mas é que, como antigamente não existia isso, os filhos separou, os filhos ficam com a mãe e o pai vai lá e Isso. vê todo final de semana. A cada lei 15 estabelece dias. que a guarda é compartilhada. A exceção é a guarda unilateral. Ah, tá. A lei Ela já estabelece já que é a guarda é automático, já é Ah, automático. entendi. Né? Num divórcio ali, na hora que Sim. decide-se sobre os filhos, a guarda vai ser compartilhada. Para que ela não seja, para que a exceção seja aplicada, que é a guarda unilateral, Sim. precisa ou um dos dois não querer exercer a guarda, né, e compartilhar, ou haver algum motivo muito grande para que um solicite para o juiz que o outro não exerça a guarda compartilhada. Mas é automático, a lei já é determinado por lei a guarda compartilhada. É um avanço bastante bacana que a lei brasileira teve nos últimos anos. É porque eu acho que isso é muito importante, porque para a criança, né, o fato você tem que ter a presença materna e você tem que ter a presença paterna, que é muito importante, né? Então não Exatamente. pode dividir aquela coisa, separei, eu tomo meus filhos para Não, mim. E depois Isso o não é pai bom pra passa criança. a ser um visitante, né? A gente fala regime de visitas. Hoje a gente Não. usa a palavra convivência. Com certeza. Porque o pai tem que conviver. Ele vai ser um visitante, então a mãe que vai cuidar de tudo, a mãe que vai resolver tudo, e o pai no final de semana leva para passear. Sim. Então, isso, né, Não é o que justo, acontece. né? Não é justo com ninguém, nem com a criança. Lógico. Que vai ter uma figura completamente desvirtuada do pai. Não pode. Isso é Então, muito importante, isso. tem que ter. Então fica a dica para vocês, quem for se divorciar, que faça a coisa bem feita. Quando você divorcia sem filhos, é uma coisa. Agora, com filhos, raciocinem, pensem muito antes de se divorciar. Tenham cuidado com seus filhos, conversem bastante e façam a coisa correta. Para que, acima de tudo, o filho não tem culpa dos pais se separarem, né? Então, você tem que pensar, primeiramente, nas crianças e, obviamente, em vocês também, para ter uma relação bacana. E, Andréia, como é que você está nas redes sociais? Advogada underline Andréa Collet. Então, repete para mim, Isso por no favor. Instagram. Arroba. Advogada underline Andréa Collet. Isso no Instagram. Isso no Instagram. No Facebook está como Andréa Collet. E são só essas duas redes mesmo. Então, tá ótimo. Gente, então fica a dica para vocês. Andréa Collet, uma super advogada. Resolveu dar uma virada de vida na vida dela, né? Buscou os sonhos, realizou, está feliz hoje em dia no que faz. É o acolhimento, que acho que é muito importante a gente trazer. Você não sou seu advogado, aquela pessoa. Você não pode ser uma pessoa fria que resolva, assina o papel e não. Você tem que trazer a pessoa para você, acolher ela, fazer ela se sentir querida e acolhida e resolver as coisas da melhor forma possível. Daí é isso. Tem mais algum assunto que você acha que a gente pode colocar aqui em pauta em relacionamento? Eu queria deixar mais claro, acho que para as pessoas, do abusivo. Como é que a pessoa sabe que isso é um relacionamento abusivo no dia a dia que você está vivendo? Normalmente quem está de fora que percebe antes, né? Sim, porque realmente o casal, acho que quem sabe, a gente não sabe como é a Tá relação. ali, Mas eu acho que toda relação que houver um desnível, que um tenha poder sobre o outro, já configura um relacionamento Muito abusivo.
né? Porque, enfim... Não querer comandar ou exatamente, controlar. vai obedecer o marido, Sim, né? não. A gente, nós Pelo estamos amor de em Deus, 1900, respeitar né? o marido. Respeitar. Então, assim, isso é um assunto muito importante. Existem outros tipos de relacionamento abusivos, até entre mãe e filho. Ou, Sim, porque acho às que é vezes muito a mulher amplo, pode né, ser o assunto. abusiva com o marido, enfim. Existem outras formas. Mas isso é uma coisa que eu tenho percebido no escritório, eu tenho falado muito nas redes sociais sobre isso. Porque é uma coisa assim, de 10 mulheres que eu atendo, pelo menos 6 eu identifico esse desnível que a pessoa... Ela não enxerga. Não enxerga e lutou anos contra aquilo. Então, ela acaba ficando com uma depressão, ela acaba mudando alguma coisa na vida que não era o que ela queria e ficando infeliz. Né? Ela acaba acatando decisões que foram impostas e não foram compartilhadas. E tendo uma vida mais ou menos. E a gente não está aqui para ter vida mais ou menos, né, A gente tem que ter uma Luciana? vida maravilhosa, A gente né? tem, claro, toda a vida tem um percalço, a gente sempre vai ter algum problema, mas a gente, né, tem que ser pleno, tem que ser inteiro. E ninguém está inteiro numa relação quando existe esse desnível. Não, não pode. Tem que ser bom para ambas as Exatamente, partes, né? exatamente. As pessoas têm que se respeitar acima de tudo. Então, acho que a Exatamente. dica da Andreia é isso. É isso. Quem precisar, direito de família, ser acolhido, tá aqui uma pessoa maravilhosa que eu conheci há poucos dias, adorei ela e acho que vai ser bacana para vocês. Então, gente, obrigada. Andreia, agradeço imensamente. Eu por agradeço você veio também. aqui. Muito Fiquei obrigada muito pelo feliz. convite. Obrigada. Obrigada a você, querida. Sucesso na sua vida. Obrigada viu? para você Cada também. dia mais você seja mais feliz. Obrigada para você também. Obrigada, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado do programa. Beijo, tchau, tchau.